Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro. Segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Tema: a recepção do Evangelho. Texto básico: 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Qual a sua atitude diante da Escritura? As pessoas podem ter três atitudes diante da Escritura. Primeiramente, podem ser indiferentes, não demonstrar interesse, e para com este grupo, se ouvir ou não, se ler ou não a palavra de Deus, não faz diferença. Em segundo lugar, ter uma atitude de hipócrita. O interesse não é real. Há até certo interesse, mas a Escritura não faz diferença na vida pessoal. E por fim, uma atitude verdadeira. Neste caso, a Escritura é recebida com fé, como palavra de Deus, e produz resultados efetivos e evidentes na vida das pessoas. Em Atos temos o registro. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, versículo 10. Tal atitude revela o verdadeiro interesse pela palavra de Deus. Ao que tudo indica, os crentes de Tessalônica mudaram sua postura diante da palavra de Deus, pois Paulo está falando em nosso texto sobre o modo como os tessalonicenses receberam a mensagem do Evangelho, e ele dá graças a Deus por este fato. Então vejamos como eles receberam o Evangelho. Em primeiro lugar, não como palavra de homens. O que Paulo quer dizer com isso? Que os tessalonicenses não receberam o Evangelho como uma nova filosofia, como novos conceitos éticos para a vida. Eles não ficaram encantados com o tipo de raciocínio. Não foram estas as coisas que os levaram a crer. Por este prisma, Paulo diz que a mensagem do Evangelho é escândalo e loucura para muitas pessoas. 1 Coríntios 1, 23. Porque não é uma palavra que encanta, que atrai, que louva o ser humano pelo que ele é e pelo que ele faz. Pelo contrário, revela a condição de miserável pecador que precisa da graça de Deus. Assim, não há atrativos humanos no Evangelho. Como você recebe o Evangelho? Como sendo apenas palavras de homens, como de Paulo e Pedro? Não haja assim. Em segundo lugar, como palavra de Deus. Paulo está mostrando que os crentes de Tessalônica receberam o Evangelho como palavra de Deus, como de fato é. O que torna a Escritura palavra de Deus não é a sua aceitação por um grande número de pessoas ou seu reconhecimento, mas o fato de ser revelada por Deus, e é assim que precisa ser recebida. Recebê-la como palavra de Deus é reconhecer sua autoridade, fidelidade e verdade em todas as coisas.
Recebê-la como palavra de Deus é recebê-la como nossa regra de fé e de prática. E isso quer dizer que devemos moldar as nossas vidas por sua instrução. Esta é a queixa de Deus contra o seu povo. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento do meu povo, e o meu povo não entende. Isaías capítulo 1, versículo 3. Esta queixa é porque o povo de Deus não estava atendendo a sua voz através dos profetas. Se a recebemos como palavra de Deus, precisamos ter reverência, respeito, ouvidos abertos para ouvir e entender, pois foi assim que os crentes de Tessalônica a receberam. Em terceiro lugar, produz resultados. Todas as vezes que a Escritura é recebida como palavra de Deus, ela produz resultados na vida, e isso será uma constante. É o que Paulo diz sobre a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que crestes. O que Paulo está dizendo? Se alguém creu, a palavra de Deus opera eficazmente. Então, onde há alguém com uma fé verdadeira que recebe o Evangelho como palavra de Deus, o resultado é a transformação na vida, pois ela foi para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Isto quer dizer que a palavra recebida vai moldando a vida do crente. E foi o que ocorreu na vida dos crentes de Tessalônica, pois eles estavam permanecendo firmes em meio à tribulação. Versículo 14. Você tem recebido o Evangelho como palavra de Deus, com reverência e santo temor? Que diferença ele tem feito em sua vida? Ele tem tornado sua vida frutífera? O salmista diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Esta é a prova de que alguém possui uma fé verdadeira. Um resultado da palavra em sua vida. Receba a Escritura como palavra de Deus e ela produzirá fruto de justiça em sua vida. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação. Descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupos de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus. E por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade. Orar pelo nosso país e outros países. E pela Igreja do Senhor em todo o mundo. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.